Lucas capítulo 12, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe um da multidão: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhe: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. E disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mas é a vida mais do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiros, e Deus os alimenta. Quanto mais valei vós do que as aves. E qual de vós, sendo ansioso, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. Digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé? Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos. Porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Amém? Quando perder é ganhar. Quando que nós podemos concluir, avaliar, compreender, aceitar que perder é ganhar? Num mundo tão capitalista como o nosso, num mundo tão louco e dominado pelo príncipe das trevas e o espírito de ganância e de avareza, pensar em perder é uma possibilidade para os fracos, para os perdedores, para aqueles que certamente não serão reconhecidos pela sociedade do ter, do empoderamento, não é? Hoje, quando as pessoas elas vão te conhecer, muitas delas, e em muitas situações, elas não perguntam quem é você, elas perguntam o que você tem. Porque quem é você pouco importa, o que importa é o que você tem. Mas não é assim que Deus nos vê, não é assim que Deus nos enxerga. No tempo como este, poucas pessoas podem admitir que não tem uma vida agitada, que não tem uma vida cheia de afazeres, corrida, com uma agenda extremamente lotado, atarefada, focado, mas infelizmente nas coisas daqui. Nós sabemos que o mundo e o seu sistema, ele impõe isso para nós, não é?
Na sua maioria, em qualquer lugar deste universo humano, os homens deixaram há muito tempo de correr atrás da sobrevivência. Eles não correm mais atrás do sobreviver. Eles correm atrás de um posicionamento, de um status, de um ter para ser reconhecido, para ser percebido, um pedestal onde ele pode ser colocado, onde as pessoas podem olhar e admirá-los, não por aquilo que eles são, mas por aquilo que eles têm, que eles conquistaram. Um vencedor não é aquele que mantém a sua vida incólume, não é numa moral regada, mas é aquele que tem, não importa como ele conquistou, de que forma ele conquistou, o prejuízo a quem quer que ele tenha dado. Nós estamos vivendo isso. O mundo briga por poder, e o mais forte oprime o mais fraco, e isso não está só na cadeia dos governos, isso está na cadeia dos empresários, isso está na cadeia das relações humanas. Aquele que pode mais oprime o que pode menos, não é? O mundo, em vez de enriquecer, cada vez ele empobrece mais, porque a riqueza está na mão de poucos, e infelizmente a miséria e a fome se espalha pelo mundo e milhões de pessoas continuam morrendo. Mas qual é o papel da igreja no meio de tudo isso? Qual é o papel do povo de Deus? Infelizmente, o povo de Deus tem sido contaminado, vem se contagiando com isso, por um evangelho raso, fraco, por um evangelho progressista, por um evangelho que não te leva a pensar na eternidade nem na promessa de Deus, mas o evangelho que virou um empoderamento humano para que ele possa ter e não para que Deus possa ser na vida dele. Um evangelho que nos fala que Deus tem a obrigação de nos dar tudo e que quando Deus nos salva, Ele nos salva para nós sermos ricos, para nós conquistarmos o mundo, para nós termos, parece que quando Paulo escreve que nós somos considerados como espetáculos do mundo e escória do mundo, isso não é uma verdade, parece que ele vivia num outro tempo. Nós hoje vemos uma igreja sendo direcionada, não é? Sendo atraída por Mamon. Ela tem uma pseudo-adoração por um lado, mas do outro ela está voltada na sua, não maioria, mas em alguns, voltado para Mamon. Aonde eu vou à igreja, porque eu sei que Deus vai me dar algo. Eu vou à igreja, porque eu sei que Deus tem algo para me dar. E às vezes a gente não tem absolutamente nada para entregar ao Senhor. Nós adoramos a Deus de mãos vazias e de vidas vazias. Mesmo, e eu estou falando com crentes, com filhos de Deus, que chegam diante de Deus sem nada, sem absolutamente nada, totalmente cheio de pecados, mas acham que eles estão fazendo um favor para Deus. A igreja está doente. Eu ouço alguns pregadores falarem que nós estamos vivendo o melhor tempo da igreja. E eu ouço outros pregadores dizendo que o melhor tempo da igreja vai chegar. Ainda essa semana eu estava ouvindo um pregador dizer o seguinte: aproveitem todas essas mamatas que nós como cristãos temos, porque isso vai acabar. Vai chegar o tempo da perseguição da igreja. Vai chegar o tempo que nós temos que correr das nossas casas, que não podemos ter mais as nossas TVs de LED, nossos carros importados. Eu digo nossos porque me infiltro na sociedade, não que eu tenha, né? Nós não poderemos ter, não vamos ter acesso às nossas contas, porque tudo não valerá nada, como por exemplo agora na Ucrânia, né? A gente ouve dos jogadores de futebol que ganham muito dinheiro, que estão lá, mas que estão lá na fronteira pedindo para que as pessoas mandem água e mandem lanches para eles, porque o dinheiro deles que está no banco não pode ser usado. E eles estão desesperados para tentar atravessar do outro lado. O espírito de Mamon, o espírito da ganância, está destruindo o mundo e as pessoas não percebem. Em Lucas 4, quando nós lemos sobre a tentação, os 13 primeiros versículos, que fala sobre a tentação de Jesus. Jesus foi tentado em 3 aspectos, não é, da sua vida, depois de 40 dias de jejum e oração.
O primeiro é que ele estava com muita fome, e então Satanás diz para ele: ora para que essas pedras se transformem em pão, porque está escrito que você pode orar e que Deus pode transformar pedras em pão. E ele então, Jesus diz: nem só de pão vive o homem. A segunda coisa é ele então leva Jesus ao pináculo do templo e diz: olha, tudo isso aqui é meu, eu te dou todo esse poder, eu te dou toda essa fama, eu te dou todo o dinheiro se você me adorar, se você se prostrar diante de mim. E então Jesus diz: olha, está escrito que só a Deus nós adoramos, só Ele nós servimos. E por último, ele leva a um alto monte e diz: atira-te daqui para baixo. Se atira, porque está escrito que você vai dar ordem aos seus anjos, e os seus anjos vão proteger. E ele diz: também está escrito: não tentarás o Senhor, seu Deus. Parece que nós estamos torcendo um evangelho. Parece que o nosso foco não é a eternidade. Nós estamos tão apegados nas coisas daqui, nós estamos tão dependentes das coisas daqui, que parece que o nosso foco não é a eternidade. Sutilmente, o príncipe deste mundo vem trabalhando na mente das pessoas pelo desconhecimento da palavra. E quando eu falo desconhecimento, não é o conhecimento da palavra como um livro lido, como algo que você lê todos os dias, mas é um livro em que você vai desarmado e deixa ele falar com você de uma maneira que ele te confronta todos os dias e diz para você o seguinte: você está errado, o caminho não é esse. Não é eu entender como eu quero, mas entender como Deus está querendo me ensinar e dizer para mim o seguinte: olha, você precisa mudar. Sabe, você precisa mudar o foco da sua vida. Não é isso. Não é que você não possa buscar ter, mas ela não é a essência da sua vida. E nesse texto, e você percebe que não é de hoje as coisas e a briga pelo poder, que um homem chega e fala assim: Senhor, advoga causa com os meus irmãos, porque nós precisamos trocar a herança e eles não querem fazer a coisa como deve ser feito. Estou aqui viajando e aumentando um pouco, e ele diz: rapaz, quem me fez juiz entre vós? Eu lá estou preocupado com divisão de herança, eu lá estou preocupado com dinheiro. Você acha que eu vim para essa terra para advogar bens de alguém? Você acha que eu estou preocupado em dizer: João, dê 30 para o Paulo, dê 20 para o João, olha, faz a coisa. Você acha que eu estou preocupado com divisão de herança? Você está preocupado com algo que nem seu é, porque é herança. E ele então conta uma história de um rico. E esse rico fez uma plantação, cresceu a plantação, deu muito resultado, muitas sementes, e ele não tinha onde colocar tudo o que ele tinha, tudo o que ele colheu. Então ele teve uma ideia muito inteligente, porque é assim que o homem pensa, não é? Eu já sei o que vou fazer. Eu vou derrubar os meus celeiros menores. É a ideia da expansão. Eu vou expandir a minha empresa, eu vou expandir os meus negócios, eu vou crescer, mas até aí não tem nada de errado. E eu vou colocar tudo lá dentro. Eu vou guardar tudo lá. E depois que ele guardar, então ele chega e fala para a sua alma: alma, você tem muitos bens. E esses bens são para muitos dias, para muito tempo. Você está tranquilo, alma. Come, bebe, folga, faz o que você achar, porque você tem abundância. E então o Senhor diz: louco, essa noite vão pedir a tua alma, essa noite vão pedir conta da sua vida, e o que você tem vai ser para quem? E Jesus então, contando essa história, diz: mais importante é aquele que é rico para com Deus e não para com os homens. Sabe, amado, Deus nunca foi contra a riqueza, até porque Ele é riquíssimo, Ele é dono do ouro e da prata. Deus, Ele é contra quando nós colocamos essas coisas no nosso coração. E hoje você não vê somente rico, você vê também o pobre escravo da riqueza.
Espera aí, pastor, como é que um pobre pode ser escravo da riqueza? Você vê famílias sendo desgraçadas por causa da ambição, por causa da busca do dinheiro. Você vê maridos abandonando mulher, as suas esposas, largando filhos, órfãos de pais vivos, porque eles precisam trabalhar para trocar o carro, para reformar a casa, para fazer isso, para fazer aquilo e para acumular, porque ele quer alcançar o que o seu diretor tem. Não é errado. Eu não quero que você entenda que o pastor Gerson é contra a riqueza, muito pelo contrário. Eu estou falando com crentes, eu estou falando com filhos de Deus, eu estou falando com pessoas que servem ao Senhor, e a sua segurança, ela não pode estar naquilo que você tem, ela não pode estar naquilo que você possui. O seu bem não pode tirar o seu tempo com Deus. A sua maior riqueza não pode ser o seu diploma, o seu status quo, não pode ser. A sua maior riqueza é você entender qual é a posição que você tem diante de Deus e preservar a sua eternidade diante dele. É olhar para ele, o autor e consumador da sua fé, da nossa fé. Não é se deixar dominar por esse poder maligno que o espírito deste mundo vem incutido no coração e na mente das pessoas. Sabe, amados, essa história que Jesus nos narra, ele mostra no que o espírito maligno desse mundo, esse mesmo espírito de Mamon, esse mesmo poder maligno que tentou Jesus, é ele quem gera fé na avareza e no absolutismo humano, que leva o ser humano a crer que a vida se resume às coisas dessa terra, às coisas daqui. E a vida não se resume às coisas dessa terra. Aqui estamos de passagem. Aqui é apenas uma rodoviária onde a gente está passando. Aqui a gente realmente tem a oportunidade de encontrar com o Senhor, mas é aqui que nós construímos para a eternidade. Se nós deixarmos o espírito de avareza tomar conta da nossa vida, nós vamos começar a crer que o dinheiro é quem pode nos salvar, que o poder é quem pode nos fazer viver, que as coisas desse mundo se estabelecem por aquilo que nós temos e não por aquilo que nós somos. E as pessoas continuam sendo infelizes, depressivas, dando cabo da sua vida, se envolvendo nas drogas, famílias se divorciando, e o problema não é falta de dinheiro, é falta de paz, é falta de prazer na vida, é falta de alegria, é falta de esperança. Porque, amados, se dinheiro fosse o problema do mundo, o mundo não morreria de fome. O problema é a ganância. O problema é o espírito de Mamon dominando o coração das pessoas. O problema, amado, é que eu só estou pensando em mim e aquilo que eu tenho, como narra a história. O homem não pensou em distribuir o que ele tinha, ele pensou em construir celeiros maiores. A fortuna do mundo está na mão de menos de 10% das pessoas do mundo. Está na mão de 8 famílias, por aí. Eu não estou falando bobagem, não. Você consegue imaginar? Sabe, o espírito de avareza tem levado as pessoas a acreditar que quanto mais avarenta, que quanto mais seguras, que quanto mais elas acumularem, mais elas serão reconhecidas, mais poder elas terão. Mas isso não as completa, isso não as faz felizes. Mas o mais terrível de tudo isso é quando você vê uma pessoa de uma vida simples, sendo escrava do sistema, correndo atrás, como quem quer ser vista e reconhecida, buscando ter de uma forma desesperada, sacrificando a sua casa e a sua própria vida, deixando de desfrutar da sua maior riqueza, que é a sua família, abaixo da sua salvação, trabalhando 25 horas por dia, e não é para sustentar a sua família, é porque ela quer ter mais. Não há limites.
Não há limites para a ganância, não há limites para o poder, da mesma maneira que não há limites para a droga. O limite da droga é a overdose, quando a pessoa toma uma overdose e morre. Não há limites. Não há limites para se juntar. Quem tem que estabelecer limites para nós é Deus. Sabe, essa história, essa parábola que o Senhor conta, era algo tão forte. Depois ele vem e narra-nos a história do corvo, das flores. Só que para eu chegar nesse nível, eu preciso acreditar piamente. Eu preciso conhecer o Deus que eu sirvo para entender que a fé que eu tenho nele, ela é completa. Para eu acreditar que Deus é o Deus de provisão na minha vida. Deus, quando Ele me salvou, Ele escolheu ser o provedor da minha vida. Óbvio que eu tenho que trabalhar. A Bíblia diz que o homem come do suor do seu rosto todos os dias da sua vida. É bem verdade, Paulo disse, escrevendo aos Tessalonicenses, aquele que não trabalha, que também não coma. É uma verdade absoluta, inconteste isso. Mas nós não podemos ser escravos, nós precisamos estabelecer limites. O Senhor é contra a riqueza? Não. Ah, o Senhor está pregando contra a riqueza? Não. Então o Senhor está pregando contra o quê? Contra a avareza, contra a escravidão de um sistema sórdido que destrói família, que destrói pessoas, para que o dinheiro vá para o bolso de poucos. A fome aumentou no Brasil, a fome aumentou no mundo. Essa semana eu estava lendo uma reportagem e eu achei muito interessante que uma grande empresária do nosso país, ela disse que o pensamento que ela tinha, e dentro do pensamento dela, ela é uma socialista. E os repórteres caíram em cima dela, os analistas. É muito fácil você falar que você é uma socialista com 9 bilhões de reais na sua conta. É muito fácil você falar que você é uma socialista com 9 bilhões na sua conta. É muito fácil você falar que você é uma socialista quando na sua mesa tem tudo. É muito fácil falar que nós concordamos com o socialismo. O socialismo na sua essência, na sua teoria, ele é lindo, ele é tremendo, ele é fantástico. Mas em nenhum lugar do universo humano o socialismo resolveu o problema da sociedade. Olha a Rússia, olha a Ucrânia, olha a Coreia do Norte, olha a China. A China, a gente recebe as reportagens de um país próspero, mas milhares de pessoas morrem de fome todos os anos na China. E ele está comprando os alimentos do mundo. Então o repórter disse para ela o seguinte: a senhora é socialista? Sim. Então por que a senhora não pega, não abre as suas lojas e não manda todas as crianças do Brasil, cada uma encostar numa loja da senhora e pegar um presente de graça? Pega um presentinho de graça, aquela criança pobre que não tem um presente para comprar. Por que a senhora não abre a sua loja e não fala para aquela família que não tem uma mesa, pegar uma mesa na tua loja? Isso é socialismo, é dividir o que tem. Por que a senhora não faz isso? Por que a senhora não pega o seu 1 bilhão e não distribui aos que estão passando fome, aos que não têm onde morar? Por que a senhora não faz isso? Isso é socialismo. É muito fácil eu falar. Quando eu tenho, eu não compartilho. Mas esse é o espírito de avareza. Eu digo que eu sou bom para que as pessoas pensem que eu sou boa, mas eu não compartilho o que eu tenho. Sabe, na Praça é Nossa, um programa humorístico, tem um político lá, eu gosto de assistir aquele quadro, porque a gente dá risada daquele quadro, mas aquele quadro é uma realidade fantástica. Quando o Nóbrega lá pergunta para ele, fala: mas você não tem pena do povo? Ele fala assim: eu quero que o povo se lasque. Se alguém assistiu esse humorístico, a gente dá risada, mas é verdade. Os poderosos querem que o povo se lasque, os poderosos querem que o povo brasileiro se lasque mesmo. Os governos querem que o povo se lasque. E eu não estou fazendo política. Eu estou falando, amado, porque o mundo é assim. Ele corre atrás do ter e atrás do poder. Sabe aonde que está a nossa esperança? Em Jesus Cristo.
Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa vida. Nós precisamos aprender a estar satisfeito e contente com o que nós temos, não realizado, porque nós podemos ter mais, mas não deixar que o nosso coração, achar que as pessoas vão nos aceitar pelo que nós temos. Elas precisam nos aceitar pelo que nós somos. O diabo estava dando tudo para Jesus porque ele queria Jesus. E o diabo está dando tudo para os homens porque ele quer os homens. Com Deus é melhor perder. E às vezes perder é ganhar. A segunda coisa que o Senhor nos ensina é que esse espírito maligno faz o pecado atuar para satisfazer com prazer a carne e a alma. Sim, satisfazer. Olha o que ele diz no versículo 19 ao 21 de Lucas 12: e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Verso 21. E direi, 21 por favor: assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. É interessante a gente pensar que quando a gente coloca isso no nosso coração, tudo que a gente ganha é para satisfazer a nossa alma, a gente vai se tornando uma pessoa avarenta. Nós nos tornamos pessoas egoístas. Nós somos impedidos por esse poder maligno de compartilhar o que nós temos. A Bíblia narra-nos uma história de uma viúva que no momento dos dízimos das ofertas, ela vai lá e coloca a única moeda que ela tinha. E todos estavam ali, Jesus olha e vê as pessoas abrindo sacos, jogando, muitos dinheiros lá. E Jesus então presta atenção naquela mulher. Ele fala: essa mulher deu mais do que todos aqui. E se existe uma coisa que qualquer pessoa sabe fazer, conta, né? Você sabe que 2 é mais do que 1. Todo mundo sabe disso. Que 100 é mais do que 10. 100 reais. Mas Jesus falou: ela deu mais. Mas como que essa mulher deu mais? Porque ela deu tudo o que ela tinha. Ela entregou tudo o que ela tinha. Esse entregar tudo o que nós temos, Jesus não está falando de você chegar e entregar, Ele está falando de, junto com o que você tem, você depositar a sua vida, você declarar que você é o sacrifício vivo e agradável diante de Deus, mais do que aquilo que você tem. Você não oferta somente o que você tem, você se oferta a Deus, você se entrega. Essa mulher, quando ela deu a sua única moeda, ela estava declarando: se o Senhor não me sustentar, eu não tenho de onde tirar. Quando Elias estava fugindo de Jezabel, ele chegou numa terra e encontrou uma viúva que estava preparando lá um bolo para ela e seu filho, e depois de esperar a morte. E Elias chega e falou: o que você tem aí, mulher? Falou: eu tenho aqui um pouquinho de farinha, um pouquinho de óleo, eu vou preparar um bolo, eu e meu filho vamos comer, e depois a gente vai esperar a morte. Então ele fala: não, você não vai fazer isso, você vai preparar um bolo para mim, depois você prepara um bolo para você e para o seu filho, mas primeiro você vai preparar para mim, porque eu estou dizendo para você, assim diz o Senhor, não vai faltar para você. Pasmem, essa mulher não era de Israel. Essa mulher, posso dizer, não era cristã. Essa mulher, ela não tinha esse conhecimento, vamos dizer, cristão, trazendo para os dias de hoje. Ela era uma pagã. Ela não era alguém que conhecia, mas ela ouviu a voz de um homem e mostrou que o coração dela não estava nos bens que ela tinha, que eram poucos, que era nada,
Mas quando ele disse assim, diz o Senhor, ela escolheu dizer, então eu vou depender dele. Eu vou compartilhar o que eu tenho. Eu vou dividir o que eu tenho. E eu vou depender dele. Mas o pecado faz com que a gente ajunte para satisfazer a nossa carne, para nos dar prazer, para satisfazer a nossa alma. A gente não tem tempo para compartilhar nada. E não é só dinheiro, não, é tempo, é vida, é amizade, é relacionamento. Nós não temos tempo. Nós precisamos ganhar para satisfazer a nossa alma. Para satisfazer. Por que eu vou comprar uma carne mais barata para ter que separar o dinheiro e ajudar alguém com outro alimento? Não, eu vou comer a minha carne cara. Por que eu vou ter que ajudar alguém? Cada um que se vire. O mundo pode pensar assim, mas eu e você não. O cristão não deve pensar assim. Porque tudo é de Deus. Eu sou dele, você é dele, nós somos dele. Nós precisamos entender que nós estamos aqui de passagem e nós estamos indo para a glória. No mundo, muitos cristãos morrem de fome. E a Bíblia diz que o Senhor sustenta. Mas por que Deus permite que alguns cristãos morram de fome? Por que Deus permite que alguns cristãos passem por tamanha luta? Existem algumas coisas que nós só vamos receber explicação no céu. Porque Deus não tem que nos explicar nada. Ele não tem que nos dar satisfação de absolutamente nada. Sou eu que estou indo para o céu, ele já está lá. Sou eu que preciso dele, não ele de mim. Certa feita, um dos discípulos de Jesus falou, eu quero que você venha comigo. E ele perguntou, o que vai ser feito desse? Ele falou assim, se eu quero que ele fique, vem você comigo. Não se importe com ele não. Vem você comigo. Às vezes nós queremos explicação para o que está acontecendo com o outro. E muitas vezes a necessidade que o outro está passando é porque eu não dividi o que eu tenho. É porque eu não compartilhei o que eu tenho. É porque eu não ajudei o outro com o que eu tenho. É porque nós nos tornamos alguém que busca ter para satisfazer a nossa alma, como o mundo faz. Não é pecado ser rico. Não é pecado você ganhar milhões. Não é pecado. Deus, Ele pode te dar milhões, desde que você saiba que os milhões não são seus, é dele. E que a hora que Ele falar compartilhe, você deve compartilhar. Aliás, o compartilhar não é nem algo que Deus precisa pedir. A gente vê necessidades. O pecado faz com que a gente atue para satisfazer o prazer, trazendo prazer à nossa carne, trazendo prazer à nossa alma, podendo desfrutar das delícias desse mundo e não das delícias de Deus. Nós estamos vivendo um tempo como esse. Nós estamos vivendo uma loucura dessa. Nós estamos vivendo o absurdo nesse tempo. A fome no Brasil aumentou assustadoramente. Assustadoramente. Ah, pastor, mas esse é o nosso país, sim. Mas para a campanha política foi reservado um fundo eleitoral de 6 bilhões de reais. Você acha que esses homens estão preocupados com os nossos irmãos que estão passando fome? Você acha que esses homens estão preocupados com as pessoas que estão morrendo nos hospitais? Você acha que eles estão preocupados? Não. Não estão preocupados. E isso está passando para nós, de maneira que nós não estamos mais nos preocupando um com o outro. Cada um está correndo atrás do seu próprio ouro, do seu próprio bem, do seu ter, do seu possuir. E nós cada dia mais deixamos de ajudar o outro, de ajudar o próximo. Deixamos de compartilhar o pão, de compartilhar a mesa. Cada um que se vire.
Porque eu preciso saciar a minha necessidade, eu preciso trazer prazer à minha carne. E eu estou falando isso de igreja, de crentes. Você acha que um pastor cristão, evangélico, pastor de uma igreja, precisa de 6 aviões? Mas isso aqui dá muito dinheiro. A piedade dá muito dinheiro. Vocês não têm noção de quanto dinheiro dá isso aqui. Vocês não conseguem imaginar como o sacerdócio dá dinheiro quando o nosso coração é avarento. Quando o nosso coração é para lograr o povo de Deus. Quando o nosso coração é para roubar o povo de Deus. Vocês não têm noção. Você acha que um homem de Deus precisa de 6 fazendas? De centenas e milhares de gados, quando suas próprias ovelhas morrem de fome? Porque o evangelho dá dinheiro. Porque o homem não tem limite. Se o Espírito de Deus não estabelecer limites, se nós não tivermos temor, nós nunca vamos saciar a nossa carne. Eu disse para vocês, o limite da carne é uma overdose. Assim como o limite da droga é uma overdose. Terceira coisa que esse Espírito faz, ele impede o homem de crer e depender de tomar posse do reino de Deus na terra. Lucas 22, 12, de 22 a 34, por favor, me ajude, põe no telão para mim. Disse aos seus discípulos: portanto digo, não estejais apreensivo pela vossa vida sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Mas é a vida do que o sustento e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiros, e Deus os alimenta, quanto mais valei vós do que as aves. Qual de vós, sendo ansioso, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, porque estáis ansiosos pelas outras, considerai os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Não perguntei, pois, o que haveis de comer, o que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. É Deus quem cuida de nós. Ele não pode tirar, Ele não está dizendo que a gente não precisa trabalhar. Ele está dizendo, assim como o pássaro vive com o mínimo, assim como as flores vivem com o mínimo, nós também podemos viver. E quando eu digo mínimo, não é miserabilidade. É estabelecer um limite, estar satisfeito e ter prazer nesse limite. Mas quando a gente fala, olha, eu estou aqui agora, estou dando a manutenção na minha vida, eu tenho uma vida boa, graças a Deus, e você encontra com um colega e fala assim, você é um fraco porque você parou aonde você está. Esse é o perigo. Quando o homem não conhece o seu limite, a morte mostra para ele qual é o seu limite. E não é a morte física, é a morte da visão da vida, é a morte da visão do próximo. É a morte da visão de Deus. E isso vem acontecendo no nosso tempo. Sabe, esse Espírito fala que nós não precisamos depender de Deus, eu falo o Espírito do mundo, que ele nos impede de crer, mas de uma crença que leva a depender e a tomar posse do reino de Deus na terra. Eu quero deixar 3 conselhos para você antes de encerrar essa ministração. O primeiro conselho neste tempo, e que serve para todos os tempos, está lá no versículo 31.
Busque antes o reino de Deus e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que você está precisando? Qual é a sua necessidade? Deus, quando me salvou e te salvou, Ele prometeu nos dar o que nós precisamos. Ele prometeu nos dar o que nós necessitamos. Ele não prometeu nos dar o que nós queremos. Porque às vezes o que eu quero não é uma necessidade. Mas o que eu preciso, Deus tem me dado. Deus é um Deus que opera milagre todos os dias na nossa vida. Aliás, Ele dá mais do que nós precisamos. Deus faz isso. Deus não quer. Eu seria um hipócrita dizer que Deus não quer que você viaje. Ele nos deu a graça de fazer uma viagem. De realizar um sonho. Deus quer fazer isso com você. Mas o seu coração não pode ser escravo das coisas da terra. Se desse para ir, iríamos. Se não desse para ir, não ia ficar depressivo, frustrado, arrasado, acabado. Se Deus quiser, faremos. Se Deus não quiser, nós não faremos. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, nós precisamos aprender a buscar o reino de Deus e Ele dará o que nós precisamos na medida que nós precisamos. Nós precisamos, amados, entender isso. Segundo conselho, confie em Deus, Ele escolheu dar a você o reino dEle, então creia nisso e tome posse. Versículo 32, não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas, fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca cabe, aonde não chega a traça, não chega ladrão e a traça não corrói. Ele está dizendo, o seu coração não pode estar nas coisas dessa terra. Tem que estar lá no céu. Tem que estar em Deus. A construção que você está fazendo aqui, as bases que você lança aqui, tem que estar edificando na eternidade. É fé, esperança e amor. Se tiver, amém. Se não tivermos, amém. Nós vamos trabalhar, vamos administrar bem o que nós temos, mas o nosso coração não pode estar nas coisas dessa terra. Senão nós nos tornaremos escravos dela. Nós vamos ser infelizes. A felicidade não está no que nós temos, não nessa terra, está no que Deus tem para nós. Quando eu olho para a promessa, quando eu olho para Deus, sabe, eu vejo o quanto Deus cuida da gente, o quanto Deus tem cuidado de cada um de nós, o quanto Deus tem preservado a nossa vida. Nós não devemos nos furtar às lutas, aos reveses, às crises. Todos nós passamos, estamos num mundo caído. Mas preservar o nosso coração. Talvez Deus esteja nos dando essa palavra para entregar para você, porque Ele vai te dar um tempo de muita abundância. Um tempo de muita abundância. Um tempo de abundância à igreja. A mim, a você, a cada um de nós. Ou talvez um tempo de aperto. Mas é verdade que seja o tempo que for, o nosso coração tem que estar voltado no céu, tem que estar focado em Deus. Ele é o nosso bem maior, Ele é tudo o que nós temos, Ele é a nossa maior riqueza. Como disse Davi, Senhor, Tu és o meu único bem, não possuo outro além do Senhor. Eu não tenho outro bem além de Ti, Tu és o meu único bem. E por último, cuide para que o seu tesouro seja Deus e não os bens materiais. Versículo 34 diz, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Mas interessante, ele não diz onde estiver o vosso coração, ali estará o vosso tesouro. Ele diz onde estiver o vosso tesouro, sabe por quê? Porque sou eu que escolho o que é o meu tesouro. Eu escolho, isso é o meu tesouro. Então eu ponho nele o meu coração. Ele não disse onde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. Ele falou, aonde estiver o seu tesouro, você escolhe o que é o seu tesouro. Tem pessoas que o tesouro deles é a família mais do que Deus.
é o carro mais do que Deus, é o dinheiro mais do que Deus. Então, se o seu tesouro é isso, é ali que está o seu coração. Mas se o seu tesouro é Deus, nele está o seu coração, todas as outras coisas a gente pode ficar sem. A gente só não pode ficar sem Deus. Sem a nossa fé nesse Deus que tanto nos abençoa, que tanto nos dá. Nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Sabe, eu estava lendo agora à tarde que o presidente da Rússia mandou o exército especial dele lá ficar de alerta nos equipamentos nucleares, porque se preciso for, ele vai usar. Se você não estiver na mão de Deus, você está na mão dos loucos dessa terra. E você sabe que louco, ele não é responsável pelo que ele faz, embora os homens loucos sabem. É assim o mundo. Num piscar de olhos, um louco pode soltar uma bomba e a gente pode virar poeira. E o que você tem, para quem vai ser? Eu espero que tudo que você tenha seja para Deus, por Deus e para Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Olá, eu sou a pastora Neuza e eu vim aqui para te agradecer por você ter participado, ter assistido mais um culto online que foi transmitido pela nossa comunidade. Eu espero que você tenha gostado e que você volte outras vezes, e você pode também nos seguir pelas nossas mídias sociais ou nos visitar. Estamos aqui na Avenida Cruzeiro do Sul, 360. Venha que você será muito bem-vindo e Deus abençoe a sua vida. Até!